E olha, gente, nós estamos recebendo aqui o advogado, doutor Samuel Carvalho. Nós vamos falar sobre a exigência de alguns itens aí, não é que são itens coletivos, nós vamos começar falando sobre isso na hora de escolher na lista escolar. Bom dia, doutor Samuel, seja bem-vindo. Bom dia, Jaqueline Cruz, bom dia, Rogério de Mello, bom dia, telespectadores do programa Você em Dia. Um assunto muito importante e que não poderia ficar de fora do seu programa, esse programa com grande audiência. Pois é. Para começar, tem alguns itens que são exigidos na lista escolar que não poderiam. Que itens seriam esses? Isso, a Lei 12.886, ela demonstra que era uma coisa que as pessoas já queriam que fosse regulamentado. E em novembro de 2013 foi aprovada essa lei, alterando o Código de Defesa do Consumidor, mostrando que existem alguns itens abusivos que eram praticados pelas escolas no momento da sua matrícula. Que itens seriam esses? De material de higiene pessoal, por exemplo? Os itens que a lei ela fala sobre itens de uso coletivo, tanto da escola como também dos alunos. Então, esses itens de uso coletivo, eles são proibidos pelo Código de Defesa do Consumidor e é considerado como uma prática abusiva. É muito importante, doutor Samuel, que os pais eles fiquem atentos quando forem matricular os seus filhos ao contrato de adesão da matrícula, né? Isso, Rogério. Nós temos uma prática muito constante do contrato de adesão. Os pais eles já recebem as cláusulas contratuais, eles já recebem pronto da escola. E nós precisamos olhar, no momento da contratação, no momento da matrícula, olhar o contrato de adesão e verificar, naquele momento, a lista escolar, verificando os itens que são considerados abusivos. Na hora do contrato já vem a lista junto? No momento da matrícula, assina o contrato e verifica quais são os itens da lista do material escolar que aquela instituição ela pede. No caso, na hora de assinar o contrato, se não tiver com a lista junto, a gente pode pedir? Os pais podem pedir? Podem e devem pedir. A lista é de uso obrigatório da escola no momento da matrícula. Eles precisam saber quais são os itens que vão ter que adquirir no momento da matrícula. Por exemplo, o uniforme do aluno, ele vem na lista de material escolar como obrigação de ser trocado todo ano, por exemplo? Inclusive, uma boa pergunta. O uniforme escolar, existe uma lei regulamentando isso, diz que a instituição de ensino não pode ficar mudando o uniforme todos os anos. Então, para que haja uma mudança do uniforme escolar, tem que ter no mínimo 5 anos do uso daquele uniforme. Então não pode todo ano estar mudando o uniforme? Não, não pode. E no caso do uniforme, aí vem também a questão. Tem algumas instituições que vendem os uniformes na própria, escola. Nesse caso, o aluno não pode ter a liberdade de comprar em outro lugar. Essa exigência, ela é defendida também aí pelo Código de Defesa? Olha, Jaqueline, eu não vejo problema nenhum na instituição dizer quais são as empresas que vendem uniforme escolar. A única coisa que a lei prevê é que esse uniforme ele tem uma previsão legal de 5 anos para que seja modificado, para evitar assim um abuso. O pai ou a mãe, que já compraram os itens da lista escolar gigantesca, aí eles se perguntam em casa, Jaque, poxa, eu acho que a escola abusou. Existe uma chance deles recorrerem de que forma eles podem, tentar reverter a situação? Já gastei aqui, se eu soubesse não tinha comprado. Eles têm essa possibilidade de reverter? Tem, existe essa possibilidade. Os pais que já adquiriram a lista escolar, verifica quais são os itens que são coletivos, tipo papel higiênico, resma de papel, o lápis, o giz, todo esse material que for de uso coletivo da escola e também do aluno, ele é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor como abusivo. Então, ele pode procurar o PROCON para ser ressarcido, inclusive, com valor em dobro desse valor que ele despendeu para poder reaver o seu valor que foi pago de forma indevida. Perfeito. Então, nesse caso, muita atenção, você que está achando aí, tem no Código de Defesa do Consumidor todas essas informações. É importante também que os pais, antes de adquirirem também os produtos que são exigidos aí pela instituição, dê uma lida também para saber dos seus direitos, não é, doutor? Isso é uma área de educação, é uma área que é dever do Estado e direito do cidadão. E o seu programa está de parabéns nesse sentido, porque traz esclarecimento à população. Uma coisa que eu acho interessante também é que as escolas elas não podem negativar os alunos.
né? Então, uma instituição de ensino que negativa um aluno por inadimplência também é considerado prática abusiva e combatida pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, o aluno que está devendo ainda do ano passado, vem a matrícula, ele não pode se matricular. Como é que funciona isso? Com relação à inadimplência, ele não pode se matricular no outro exercício, no outro ano. Mas a instituição não pode lançar o nome dele, nem de quem fez a matrícula dele, no órgão de proteção, nos órgãos de proteção ao crédito. Isso é considerado prática abusiva. Olha só, muito interessante isso. Voltando para a lista de material escolar, o que é que a instituição pode exigir? A instituição ela pode exigir o material de uso individual e pedagógico. Fora disso, for de uso coletivo da instituição ou de uso coletivo dos alunos de uma forma geral, ela não pode exigir. Então, muita atenção. Doutor Samuel Carvalho, tem alguma dica assim, essencial? Porque muitas aulas já começaram, muitos alunos já estão em aula e alguns pedidos também vão surgindo. Exatamente no início da aula tem a lista de material escolar, mas com o passar das aulas, dos meses, acabam também exigindo alguns materiais que não foram pedidos na lista. É permitido isso? Existem algumas instituições que inclusive cobram uma taxa e essa taxa é para comprar material. É interessante que os pais verifiquem o teor dessa taxa e quais são os materiais que eles vão adquirir com o valor daquela taxa. Se naquela lista tiver itens abusivos, então não é obrigatório o pai pagar aquela taxa, porque estaria adquirindo itens abusivos e que ferem o Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, qual é o procedimento? O pai percebeu isso, qual é o primeiro passo? Ele faz uma reclamação por escrita na própria instituição, demonstrando que aquilo ali é abusivo. Se ele se negar, a gente procura os órgãos de proteção, né, o PROCON aqui em Sergipe, para tomar as medidas cabíveis. Se ele continuar com a mesma prática abusiva, procura seus direitos nos juizados especiais. Então é isso, né? Você de casa acompanhou essas dicas super importantes, as aulas já começaram, mas vocês ficaram informados, né, Jaque? Exatamente. Muito interessante, não é? Porque a gente acaba deixando você de casa por dentro de tudo que acontece, como o doutor Samuel falou. Muitas aulas já começaram, outras ainda vão começar e é importante saber dos direitos e deveres também de todo cidadão, não é, doutor? Com certeza. O povo precisa ser mais informado sobre seus direitos. Nós temos uma legislação muito ampla e que a cada dia se modifica. E a importância desse programa, desse bloco, justamente em trazer esclarecimento para as pessoas e mostrar os seus direitos. Olha, nós só temos que agradecer ao senhor aí pela entrevista, muito esclarecedora. Muito obrigada e tenha uma excelente semana. Muito obrigado, doutor Samuel. Volte sempre com mais dicas para que as pessoas de casa fiquem informadas, né?